Vamos para mais um React número 10, eu acho, se eu não me engano. E esse é sobre a revolução digital na manutenção. Não existe revolução digital na manutenção. Nunca existiu, nunca vai existir. Não tem revolução nenhuma acontecendo. E é isso, né? Mas por quê? Por que não existe revolução digital? Porque isso é quase que a revolução digital da manutenção é quase que o horóscopo da manutenção, né? Então todo mundo está falando de revolução digital, e você vai ficar para trás e não sei o que, papapá. Bom, a transformação digital é o futuro da gestão de ativos. É. Empresas que ainda dependem de processos manuais e planilhas estão perdendo oportunidades. Aí falando, você está preparado? Tá, é uma propaganda, né? Legal. E tranquilo, normal. Todo mundo pode fazer as suas propagandas, né? Eu faço propaganda, todo mundo faz propaganda e tá tudo bem. Mas por que não existe revolução digital na manutenção? Esses temas, eles chamam muito a atenção, né? Revolução digital, internet das coisas, IoT, não sei o que, análise preditiva, não sei o que, da revolução 5.0. Opa, legal, legal, legal. Bom, a tecnologia não é solução se tu não tiver outras coisas, né? Então, o que a gente tem que tentar entender é que a revolução digital na manutenção vem sendo alardeada há décadas. Há décadas. E talvez ela tenha acontecido em algum país desenvolvido, né? Não uma revolução, né? Porque a revolução muda completamente tudo, né? Mas uma melhoria. Então, o correto seria, na minha concepção, melhoria, né? Melhoria, tá? Então, durante essa década, 1990, que por exemplo, a introdução de sistemas computadorizados de gestão de manutenção começou a ganhar destaque. A promessa era que essas ferramentas trariam eficiência e redução de custos. Mas a adoção foi lenta e limitada a grandes corporações. Era muito caro nessa época. Em 2000 ainda era caro, né? Com o avanço da internet e das tecnologias de comunicação, surgiram expectativas de que a manutenção remota e o tempo real se tornariam um padrão. No entanto, questões como infraestrutura inadequada e resistência à mudança impediram uma adoção ampla. 2010. O conceito de indústria 4.0, 2010, tá? Estão ouvindo a indústria 4.0 agora, eles acham que é novidade. Trouxeram novamente à tona a ideia de revolução digital na manutenção, com promessas de integração total de sistemas, internet das coisas e manutenção preditiva baseada em Big Data. Apesar isso aqui nunca aconteceu. E cara, tem empresa tentando, mas ó, apesar de avanços significativos, muitas empresas ainda enfrentam desafios na implementação dessa tecnologia. Pode ser que no futuro, né, aconteça, pode ser. Mas vamos lá, vamos refletir aqui. Vamos pegar aqui uma. O que a gente tem que entender é o seguinte: ó. Uma coisa não pode produzir revolução. A tecnologia ela não pode produzir uma revolução. Por que a tecnologia não pode produzir uma revolução na manutenção? Porque ela é extremamente dependente de outras coisas, como pessoas, como processos. Cara, como eu escrevo mal com essa caneta. Cara, eu tenho que pedir desculpa de novo, porque eu escrevo muito mal com essa caneta. Então, vamos lá. Então, a tecnologia ela não faz nada sozinha. Hoje, a tecnologia ela precisa de pessoas e pessoas precisam de processos, né? Senão, tá lascado. E aí, o que acontece é o seguinte, ó. Ou até, quem sabe faz ao vivo, vou até puxar um negócio que é muito interessante. Eu vou tentar trazer aqui diretamente para essa aula, que é o seguinte: quando tu tem um descompasso entre tecnologia, pessoas e processos, tu tem problemas, muitos problemas. Então, por exemplo, né, que é essa imagenzinha aqui, deixa eu baixar ela aqui rapidinho. Vou tentar jogá-la aqui. Vou tentar e vou conseguir. E vou conseguir. Deixa eu ver aqui.
não se abala. Para entender onde eu quero chegar. Que até foi um artigo que foi compartilhado lá na comunidade do clube no WhatsApp. Se você não faz parte da comunidade do clube no WhatsApp, até convido você a participar. Deixa eu ver aqui, seria imagem, computador, aqui, ok. Lançar um slide, não quero assim, quero... Voltamos. Peraí. Que essa palavra, que é essa imagenzinha aqui que saiu, né, desse artigo que foi compartilhado lá, que esse artigo versava sobre uma reestruturação dos ativos, né, da hierarquia dos ativos, dos cadastros dos ativos no SAP. E essa figura, né, pessoas, processos e tecnologia, fonte baseado em Reflor, 2019. Deve ser um livro, um artigo, sei lá. Bom, essa relação entre pessoas, tecnologia e processo é extremamente importante, né? Porque se a gente não tem essa relação, né, a gente tem um problema. Quando a gente tem pessoas e tecnologia e não tem processo, a gente tem o caos automatizado. Caos automatizado. Se a gente tem tecnologia e processo, mas não tem as pessoas, a gente tem sistemas subutilizados. Aí eu te pergunto, na tua empresa, os sistemas estão subutilizados? Isso acontece demais, mas isso não acontece só com tecnologia da indústria 4.0, isso acontece com a indústria 3.0, com automação. Não, nem com automação, com automatização. Tem um vídeo aqui no canal que o título é Automação e Inutilidade. Né? Vê esse vídeo. Lá eu exploro longamente esse tema de como a gente ainda está preso entre a indústria 2 e 3.0. Então, se tu tem tecnologia, processo e não tem as pessoas, tu tem sistemas subutilizados. Existem empresas que até os sistemas automáticos não são utilizados. Por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar, né? E quando tu tem pessoas e processos, mas não tem tecnologia, tu tem frustração e ineficiência. E nesse ano, deve ter sido a imagem mais bacana que eu vi em 2025. Porque ela é muito real. Tu tá na empresa, tua empresa não tem Excel, não tem Project, cara, tu fica frustrado. Porque tu não consegue botar para fora o teu potencial, né? A empresa não tem um sistema de programação, um CMMS bacana, robusto, que tem uma interface amigável, né? Que tu consiga modificar e adaptar ele para a tua realidade. Isso vai te frustrando, porque tu quer fazer, mas tu não consegue. É a mesma coisa quando tu tem pessoas e tecnologia. E aí a tecnologia ela vai ficando um caos, e caos, e caos, e caos. E a coisa não funciona, e tu tem o caos automatizado. Então é muita ordem de serviço e ninguém para fazer, ninguém para planejar, e já está lá o teu sensor preditivo alertando, e tu não está conseguindo nem dar manutenção das máquinas que estão quebradas. Uou, socorro, meu Deus, sou um hospício. Caos automatizado. Caos automatizado. Se tu tem tecnologia e processo, tu tem sistema subutilizado. O sistema não é utilizado, cara. Ele não é utilizado. Porque as pessoas não sabem utilizá-lo, não são treinadas para isso, ou não tem tempo de utilizar, ou não tem tempo de... Sei lá, um monte de coisa, né? Que é o que pode acontecer. Deixa eu achar aqui só mais uma coisa bacana também para colocar, que é... para, né? Aqui os caras brincaram também, né? Que eu fiz uma enquete, né? Nesse dia. Deixa eu ver aqui, eu vou conseguir, não vou conseguir colar direto para aí. Eu fiz uma enquete. Aqui tá a enquetezinha. Apresentação. E ali tem enquete, ó. Vocês podem ver ali. Eu perguntei pro pessoal lá como está a Amazônia do céu. Como está a como está, vou pagar a carinha dos meus amigos aqui. Como é que está, né,
na sua empresa na relação pessoas, tecnologia e processos. Aí o pessoal colocou lá. Caos automatizado, em segundo, né? Frustração e ineficiência. Ótimo. Então, por que não existe essa revolução digital, revolução... Que não tem nada sendo revolucionado, cara. A gente está parado no tempo, se a gente for pensar, entendeu? A gente não atingiu o básico ainda. O básico do básico. Não está rolando o básico, né? Então, quando a gente não sabe fazer o básico, como é que tu acelera? Como é que tu... Pensa o seguinte. Primeiro, se tu não sabe para onde tu está indo, né? Então, tu não tem uma direção. Se tu não sabe a maneira que tu tá fazendo as coisas está correta. Se tu não sabe se está na rota certa, se está fazendo as coisas corretas, como que tu vai colocar o pé no acelerador? Porque quando tu fica jogando tecnologia, tu está acelerando as coisas. A tecnologia acelera o negócio. Acelera. Acelera e organiza. Né? Organizar é o lado bom, mas ela acelera. Né? Ela automatiza, né, vários processos para liberar o pessoal para fazer outros. Mas é isso, tu não sabe o que tu tem que fazer. O que tu faz? Nesse caso em específico. Né? Então não adianta nada. Também não vamos se iludir e achar que tu vai estar muito bem de pessoas, muito bem de tecnologia, muito bem de processos, né? Que nem no caso aqui, ó, ótimo. Isso não vai acontecer, né? Talvez até aconteça, mas é raro, né? Também não dá para se iludir. Mas também não adianta eu querer ficar jogando tecnologia para dentro da minha empresa, se meu problema não é tecnológico. Tá entendendo? Eu achar que a tecnologia vai ser o motor de desenvolvimento da minha empresa. Não, joga mais tecnologia que a coisa vai andar. Não vai, cara. Se tu jogar pessoas boas, etc. Que loucura isso aqui. Né? Talvez funcione. Né? Talvez essas pessoas vão ser o motor de desenvolvimento. Né? Então, obviamente que o motor de desenvolvimento para mim são pessoas. Processos ajudam a organizar, né, ajudam a estabelecer a comunicação dentro do setor e são indispensáveis. Tecnologia acelera tudo. Organiza, ajuda a organizar no sentido de possibilitar uma aceleração da tua organização, da organização dos teus processos. Então, obviamente, que se tiver um processo rodando dentro de um CMMS bacana, é muito melhor que se tiver um processo rodando dentro da planilha. Mas tu tem que ter processo, se não tiver processo, o que adianta? Não adianta nada. O que acontece com muitas pessoas, elas não sabem criar processos e elas esperam que o CMMS, o SAP, ou o SIGA, ou sei lá, o Máximos, não sei, ou qualquer tipo de CMMS, ele crie para você o processo. E você, como empresa, como setor, se adapte a esse programa de manutenção. Quando na realidade não dá para fazer isso. O programa tem que ser adaptado. Obviamente que vai ter questões que são pro forma, que são as melhores práticas, que vão estar tanto no CMMS que também estarão nos teus processos, elas vão conversarem, mas tem coisas que são particularidades da tua planta, do teu sistema de gestão, não a tecnologia, mas o teu sistema mesmo, né? Então eu posso ter um sistema de gestão, né, que são um conjunto de ações que eu vou usar para fazer a melhor gestão daqueles equipamentos. Eu vou pegar esse sistema que já existe, que eu criei, que é uma organização intelectual, e vou jogar dentro de um sistema, né, um programa de manutenção computadorizado. Mas tu querer que o SAP te ensine a trabalhar, pode esquecer, isso não vai acontecer. E o que pode acontecer, talvez tu virar um escravo do teu programa. E todo programa também carrega suas ineficiências. Por quê? Porque ele é criado de uma forma genérica para atender milhões de públicos, né? E tu precisa adaptar. Então não tem como fugir disso. Então, não existe revolução nenhuma, né? Eu preciso, né, sempre fazer aqui um pé no chão, não posso ficar trazendo uma ilusão, né? Existem tecnologias excelentes, existem muitas. Existem tecnologias que podem te ajudar? Claro que pode. Claro que pode não, claro que existem. Existem muitas tecnologias que podem e vão te ajudar. Mas tu sabe?
Que tipo de ajuda tu precisa? Tu sabe responder essa pergunta? Sabe que tipo de tecnologia que tu precisa e por que tu precisa? Em termos de pessoas e processos, já está superado? Já tem bons processos e boas pessoas? Né? Ou pelo menos está num nível razoável? Porque não adianta nada ficar jogando tecnologia para dentro do teu setor, para dentro da tua empresa, senão a única coisa que tu vai ter é a automatização do caos. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse React. Se gostaram, curtam, compartilhem. Até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.